Gente, não é fácil, né, ministrar a palavra. Eu já falei aqui uma vez quando eu ministrei, eu falo novamente. Eu acho que todo mundo deveria estar um dia aqui nesse lugar para poder ministrar, porque aí a gente sente o peso que é ter uma vida correta, falar o que é certo e aprender mais. Amém? Glória a Deus. Porque para a gente estar aqui, a gente precisa fazer primeiro. Se eu estou aqui, eu já fui ministrada. Amém? E como fui? E é por isso que aqui eu estava escutando e estava chorando, Jesus, obrigada, porque o Senhor ministrou primeiro para mim. Eu precisava disso. Eu precisava dessa revelação de Deus para a minha vida. E se vocês se manter firme, e se vocês quiserem que o ano de 2024 seja diferente, venha todos os dias. Porque a gente vai aprender muitas ferramentas para que isso aconteça. Amém? Posso contar com vocês? Aleluia. Obrigada. Deixa eu falar algo aqui antes de entrar na palavra que Deus falou no meu coração. Eu já tinha lido várias vezes, né, as palavras que o pastor mandou, né, as passagens bíblicas, e eu precisava montar, e um dia eu lia, não conseguia montar, e hoje eu acordei cedo, falei, Jesus, acordei antes de todo mundo, né, porque com a Sofia e com o Luan, não dava a gente se concentrar, acordei mais cedo e falei, Jesus, fala comigo, eu preciso. E aí eu fui procurar o meu caderno, que eu tenho um caderno maior que esse aqui, que eu escrevo as ministrações, escrevi do Acamp, e eu procurei no quarto do Luiz Gabriel, procurei dentro da bolsa do Luan, eu não achei o bendito caderno. E aí eu vi esse caderninho, pequenininho lá, falei, nossa, esse vai dar certo, né? Não precisa ser um caderno tão grande. Eu peguei o caderno, e o caderno era do meu trabalho, do antigo trabalho, que eu trabalhava na foto porcelana. Que eu tenho mania de escrever o que eu aprendo, né, no caderno. Gente, Deus já começou a ministrar comigo ali. Eu olhei no caderno e falei assim, nossa, mas esse caderno já está escrito. Aí eu olhei e falei assim, é simples. É só eu arrancar as páginas. Se eu não estou usando, se eu não estou usando aquilo, se aquilo não está ali naquele momento não está me servindo, eu aprendi, guardei comigo, mas ali não está me servindo, eu arranco. E muitas das vezes, e para 2024 ser diferente que 2023, a gente vai ter que fazer isso. Eu vou ter que fazer isso. Vocês vão ter que fazer isso. Às vezes a gente vai ter que arrancar algumas páginas da nossa vida e jogar fora. E não ler mais. Amém? Só que tem um porém. Eu catei o caderno, arranquei as páginas. Gente, olha isso. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu arranquei a página, mas o caderno ele tem capa. E tinha anotações na capa ainda. Eu vou tirar a capa do meu caderno? Faz parte do caderno. É o início, faz parte dele. Eu não retirei a capa. A capa está aqui. Mas o que está escrito aqui, o novo que está escrito aqui, depende de mim. E depende de vocês. Amém? Às vezes a gente não consegue tirar a capa. Às vezes algumas feridas vão ficar ali em nós, porque nós somos a capa. Mas a nova história depende de nós, querer iniciar. Amém? Então que nós possamos fazer isso em nome de Jesus. Amém? Mesmo que algumas coisas ainda fiquem ali na capa, escrito, para a gente relembrar, para a gente aprender. Mas o início do caderno, o início do que está escrito, o início da história, isso depende de nós. E a gente pode iniciar uma nova história. Amém? Glória a Deus. E aqui no meu eu coloquei palavras. Porque eu creio que vai ser a primeira do ano. E eu creio que Deus tem muito mais. Porque a gente não pode parar aqui. Eu creio que Deus tem um ano diferente. Para mim e para vocês. Eu falei, Senhor, eu vou iniciar ministrando. E eu iniciei o relógio de oração.
Meia-noite eu ajoelhei e falei, Jesus, 2023 foi difícil. Foi. Mas eu não vou focar no que foi difícil. Eu vou focar no que eu aprendi e no que eu tenho que fazer diferente em 2024. Amém? E o meu aqui tá palavras. Jesus, tu és o primeiro. Amém? Isso vai ser o foco da minha vida. Ele sempre vai ser o primeiro. Independente do que a gente viver, Jesus tem sempre que ser o primeiro. Amém? Vamos na palavra. Então hoje o tema é o poder de servir. Meu Deus, isso é muito lindo. Vamos ler, gente, em Mateus 5. Vocês estão entendendo? Amém. Mateus 5, 39. Vamos lá. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra. E se alguém quiser processar-te e tirar-te a túnica, deixa que leve a tua capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vá com ele 2. Aleluia. Gente, que palavra. Como é difícil isso para nós, né? A gente, às vezes, fala que a gente quer ser tão parecido com Jesus, mas esse tipo de coisa é muito difícil para nós. Né? Um pouquinho aqui. Se às vezes a gente toma um tapa, a gente quer revidar, a gente não dá outro, né? Ou a gente esconde a outra face. Mas não é isso. Vamos voltar aqui. O que faz a diferença nas nossas vidas é o que fazemos além do que nos é pedido. Amém? O milagre está na 2ª milha. Se te pede para fazer algo, faça muito mais. Faça além do que te pediram para fazer. Se te pediram para lavar um banheiro, lava os 2. Se acabou o banheiro, ajeita as cadeiras, como o pastor já falou aqui. E essa palavra já foi ministrada aqui. Essa palavra já foi ministrada. A gente precisa fazer além do que nos é pedido para fazer. Amém? Eu vou colocar aqui o ministério de louvor, né? Porque é o ministério que eu mais participo. Um exemplo, tá? Para que a gente entenda o que é fazer mais. Vou colocar o meu irmão, porque com ele é mais fácil de se entender do que colocar o nome dos outros. Fazer além é fazer aquilo que é preciso fazer. Né? Não é o que eu quero fazer. Eu gostaria de vir aqui e ficar sentadinha e ouvir a palavra. É mais fácil. Para mim é mais fácil. Quanto é para vocês, não é? Não é mais fácil que alguém venha aqui e ministre a palavra e que não seja você? É mais fácil. Mas a gente tem que fazer a mais do que isso. E vamos supor um ministério de louvor. O que tem que ser feito? Vocês veem que os meninos aqui, eles sempre, um toca baixo, outro bateria, e o outro violão. Nunca, assim, tem aqueles que faz, mas eles sempre estão mudando. Por que isso? Porque eles querem se aparecer? Não. Eles estão fazendo aquilo que é preciso fazer. Eles estão tocando aquilo que é preciso tocar. Não adianta tocar 2 guitarras e não tem ninguém que toque violão. Não adianta tocar guitarra, violão, baixo e não ter a bateria. Então, nós precisamos entender que servir é fazer aquilo que é necessário fazer. Amém? E outra coisa que eu ia falar, colocar aqui, meu irmão. O que é fazer mais do que é pedido? O que é a 2ª milha? A 1ª milha, o Jackson, ele toca baixo.
é obrigação dele tirar o louvor, chegar aqui e chegar com o louvor tirado, com a música, a parte do baixo tirado. Isso é obrigação dele, é o instrumento dele. Isso é o que é pedido para o ministério fazer, isso que é pedido para o músico fazer. Isso é o que ele tem que fazer. É obrigação, é o que tem que ser feito. O que é a segunda milha? É ele chegar aqui, tirado o baixo e a guitarra. Porque a gente não sabe o que pode acontecer com o guitarrista. A gente não sabe se o guitarrista pode vir. Ou o que vai acontecer. Ou se às vezes ele não vai tocar baixo. E se ele não vai tocar baixo, ele tem que tocar a guitarra. Ele não vai saber, ele não tirou, ele não sabe. A segunda milha é isso. É fazer além do que é pedido para fazer. Que é muito difícil, né? Porque fazer aquilo que é nossa obrigação, às vezes a gente já acha difícil. Às vezes eu acho difícil. Mas fazer além do que nos é pedido é muito mais difícil. Mas é o que a gente precisa fazer. É ali que está o nosso milagre. Amém? Glória a Deus. Um exemplo aqui também vou colocar como liderança de jovens que a gente participa. Eu posso ser até líder de jovens ou ser líder do Ministério de Louvor, mas eu não preciso só ajudar ou fazer para os jovens ou para o louvor. Eu posso fazer para as crianças, eu posso fazer para as mulheres, eu posso fazer pelos adolescentes, pelos homens, pelo casal. Eu posso fazer além daquilo que me foi pedido. Porque o meu ministério, o que é para eu fazer, já é cuidar disso, dos jovens. Mas por que eu só vou cuidar deles, sendo que eu posso ajudar o outro com alguma outra coisa? Aí é a segunda milha. É quanto eu faço a mais do que é me pedido. É me dispor a ajudar. Porque é fácil a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer. Mas e se o outro está precisando? Aí é servir. Eu venho hoje porque eu vou ministrar. Mas não é só porque eu vou ministrar. É porque eu preciso de Deus todos os dias na minha vida. É porque eu sei que Ele morreu por mim numa cruz e eu entendo isso. É por isso que eu estou aqui. Eu não venho só porque eu sou líder, eu venho porque eu amo. Eu não venho porque eu sou filha do pastor, eu estou aqui porque eu amo a igreja, eu amo o reino. Independente se eu estar aqui ou em outro lugar, eu vou fazer. Porque não é sobre as pessoas, não é sobre o pastor, é sobre Deus. Eu sirvo porque Ele é o meu rei, porque eu amo fazer aquilo e porque eu entendi o sacrifício de amor que Ele fez por mim. Amém? Eu já falei aqui. Eu coloquei aqui, mas eu já falei, sirva não somente no seu ministério, mas também nos outros. No seu ministério já é sua tarefa. Agora os outros é a segunda milha. O meu ministério é a minha tarefa. Chegar aqui e cantar é a minha tarefa. É o que Deus colocou, é o ministério que eu estou. Agora ministrar a palavra, essa é a segunda milha. Amém? O que faz a diferença na sua vida não é o que manda você fazer, é o que você faz sem te mandar, sem te pedir. É fácil quando o pastor fala assim, faz isso, faz aquilo. Mas quando você manda para o pastor assim, pastor, o que está precisando? O que eu preciso fazer? O que a igreja está precisando que eu faça? O que o reino precisa que eu faça? Essa é a segunda milha. É quando eu faço além do que é pedido para que eu faça. Amém? Servir é isso. Servir é isso. O milagre sempre vai estar no que você faz a mais do que te é pedido. Lembra disso no coração, gente. Guarda isso. Guarda isso para 2024. O milagre está naquilo que a gente faz a mais do que nos é pedido, que nos é ordenado. Olha o que o pastor está falando.
Aquilo que a gente faz a mais do que nos é pedido, ninguém está vendo. Deixa eu me falar. Não vai trazer status. Porque você mandar uma mensagem para o pastor, pastor, o que está precisando? Você não está mandando na igreja, as pessoas não estão vendo, o pastor está vendo. E Deus, que está vendo o que está no seu coração. Porque às vezes a gente esquece disso, né? Às vezes a gente faz uma coisa por status e a gente esquece de... vamos colocar assim, a gente esquece que Deus, Ele conhece o coração. Amém? Vou ser rápida. É o que eu já falei aqui, fazer o que é pedido e ordenado é nossa obrigação. Agora, fazer a mais é por amor, dedicação, fé e inteligência. Também. Amém? Então, o que eu faço a mais é por amor a Deus, minha comunidade, meu ministério, minha família. Porque quando eu faço para o outro, eu faço para a igreja, eu estou fazendo para a minha família. Estou fazendo para o meu filho, para a minha filha. Amém? É questão de inteligência. Servir no que é bom para mim é fácil. Difícil é servir quando o que eu faço desafia a mim mesmo, os meus limites. E é aí que está o milagre. Fazer o que eu sei fazer é fácil. Mas quando eu faço além do que eu tenho que fazer e desafio a mim mesmo, porque tem coisas que a gente faz, que a gente sabe, dentro de nós a gente sabe que é um desafio para nós. Às vezes falar de certas coisas é um desafio para mim. Tá aqui hoje, por mais que eu ame ministrar, é um desafio. E é aí que está o milagre. Então não fique aí só sentado esperando, ou fazendo o que é para você, o que te ordenar a fazer. Faça além disso, faça mais. Faça mais, faz aquilo que te desafia. Pastor, eu quero fazer isso. Vai ser difícil, mas eu vou fazer. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer a mais para o meu Deus. Não pode ficar só nisso. Amém? Vamos ler em Lucas 17. Podemos ler? Lucas 17, 7. Vamos! Vamos lá, Lucas 17, 7. Qual de vós, tendo um escravo, arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar no campo, o convidará? Podes vir agora mesmo, reclina-te junto à mesa para cear? Ao contrário, conforme costume direis a ele, prepara o meu jantar, apronta-te devidamente, e então vem e serve-me. Enquanto como e bebo, depois tu comerás e beberás também, após. Porventura deverá agradecer ao escravo, porque este fez o que lhe havia mandado? Assim igualmente vós, depois de haverdes realizado tudo quanto vos ordenado, dizei, somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Às vezes a gente fala assim, eu vou na igreja, eu faço a coisa certa, ou até mesmo eu sou um líder, eu participo de um ministério, qualquer um que for. Eu já estou fazendo o que é para ser feito. Mesmo assim, a gente é um servo inútil. Porque a gente só está fazendo o que nos é pedido. O que nos é mandado. A gente precisa fazer mais. Mais. E
E o que eu quero, em nome de Jesus, com o Espírito Santo, que não seja eu, que o Espírito Santo coloca no coração de vocês, é isso. 2024, eu quero mais. 2024, eu quero fazer mais. 2024, eu preciso de mais. Amém. Às vezes a gente fica na nossa zona de conforto, fazendo só aquilo que é para ser feito, mas a gente precisa fazer mais. Às vezes a gente pensa assim, é só Deus, que nem o pastor ministrou aqui, que faz infinitamente mais. Sim, mas é o nosso dever tentar fazer mais para Ele. Nós precisamos. Quer alcançar o milagre? Anda a segunda milha. Quer ser abençoado? Quer ter, eu não vou nem falar abençoado, quer ter intimidade com Deus, quer escutar a voz de Deus? Anda a segunda milha. Porque a primeira você já foi. Você pode parar ali, eu já andei, já fui. Mas agora a segunda é um desafio. Você tem que ter força, fé, amor, inteligência para conseguir. Amém? Quando fazemos só o que nos foi ordenado, somos servos inúteis. Só fazemos o que nos foi dito, né? Que foi o que a gente acabou de ler. Precisamos servir além disso. Fazer mais do que nos foi pedido. Muito mais. Servir de verdade é servir onde precisa, no que precisa. Isso aqui eu já falei. E uma coisa muito importante. Não basta só servir. Tem que ter alegria em servir. Não adianta a gente, eu sirvo, eu faço, mas aquilo ser um fardo. Não adianta, e eu já falei para muitas pessoas, não adianta eu fazer e depois eu falar, mas eu fiz, e porque eu fiz, e porque ninguém fez. Se você fez, se você alcançou, e se você passou pela tua primeira milha, e você decidiu entrar na segunda e ir adiante, ninguém precisa ficar sabendo disso. Só você e Deus. Não precisa de você falar, mas fulano deixou de fazer, ou ciclano deixou de fazer. Você fez. Você fez a sua parte. O que o outro não fez, literalmente, o problema é dele. Dele com Deus. Quem está vendo é Deus. Do mesmo jeito que Deus está vendo o que você está fazendo. Porque sempre quando alguém não faz, né, um líder, alguém que não trabalha, sobrecarrega o outro. Mas não importa, você fez. E se você está falando o que você está fazendo, ou murmurando, ou falando depois, não adianta de nada. Para que foi feito? Para que você fez? Mas eu estou cansado, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deus está vendo. Deus precisa ver. Ninguém além dele. Amém? Tenha alegria em servir, sem peso, mas por amor. Eu faço e eu sirvo porque eu amo. Simples. É simples, se a gente viver a palavra. Agora, se a gente for viver o que a gente quer e o que a gente pensa, aí vai ser um fardo, vai ser difícil, vai estar te desafiando. Amém? Quando servimos com alegria, entendemos que a presença de Deus é suficiente para estarmos satisfeitos. É isso. Quando a gente faz com alegria, a gente entende que o que é suficiente é a presença de Deus. A presença de Deus que está em nós. E aí a gente está satisfeito. A gente não precisa querer que o pastor vê, que o líder vê, que a igreja vê, que lá fora vê, que o nosso patrão vê no serviço ou em qualquer outro lugar. Ninguém precisa ver. Você fez por amor. Você fez o suficiente para chamar a presença de Deus até você. E isso já basta. Amém? Servimos porque sabemos o que o Pai nos deu. Salvação e vida eterna. Pronto. E muito.
A gente vai falar aqui, e muito. Eu sirvo porque eu sei o que Ele já me deu. Eu faço porque Jesus já fez. Ele não precisava, mas Ele fez. Salvação e vida eterna. Além de muitas outras coisas que a gente vai ver aqui. Amém? Em Gênesis 29, 16. Vamos lá? Uma passagem que todo mundo já conhece, né? O 16, gente, o 29 e o 16. Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia, e o nome da mais nova, mais jovem, era Raquel. Os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Raquel, entretanto, tinha um belo porte e lindo rosto. Como Jacó estava apaixonado por Raquel, logo respondeu: trabalhei 7 anos para o Senhor, a fim de poder me casar com Raquel, a tua filha mais nova. Ao que Labão redarguiu: melhor será concedê-la a ti do que a um estrangeiro. Fica, portanto, comigo. Jacó serviu, então, por amor a Raquel, durante 7 anos, mas que lhe pareceram como poucos dias, e tal modo ele amava. Ele serviu por 7 anos, mas parecia que foi dias, porque ele serviu por amor a ela. Vencidos 7 anos de trabalho, Jacó disse a Labão: dai-me, pois, a minha esposa, pois venceu o prazo, e que eu viva com a minha mulher. Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Contudo, ao cair da noite, tomou sua filha Lia e a conduziu até Jacó, e este teve relações com ela. E Labão também entregou a sua serva Zilpa e sua filha Lia, para que se dedicasse a serviço dela. Chegou a manhã, e eis que Jacó percebe que havia dormido com Lia. Por isso saiu correndo e reclamou com Labão: que foi isso que me fizestes? Não foi por amor a Raquel que eu servi a tua casa? Por que me enganastes? Labão ponderou: ora, não é tradição em minha região casar-se a filha mais nova antes da mais velha. Todavia termina esta semana de núpcias, e te darei também minha outra filha como prêmio, por todo o trabalho que farás em minha casa durante outros 7 anos. E Jacó concluiu a semana de núpcia com Lia, e Labão lhe concedeu esposar sua filha Raquel. E Labão também entregou sua serva Bila e sua filha Raquel, para que dedicasse ao serviço dela. Então Jacó se reuniu conjugalmente a Raquel e amou de todo o coração, muito mais do que a Lia. Ela serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. Amém? Tem tanta coisa aqui que a gente, dessa passagem que poderia falar. Mas vamos lá, vamos focar. Jacó serviu por amor a Raquel, mas não foi dado aquilo que ele esperava. Não é? Ele serviu 7 anos porque ele queria como esposa Raquel, mas Labão enganou e deu Lia. Mas ele perseverou e serviu mais 7 anos por amor a Raquel. Nem sempre vamos servir na área que amamos, mas nós precisamos servir com amor. Mesmo que não seja naquela área que a gente gosta, mas a gente precisa servir por amor. Ele serviu 7 anos e depois mais 7, porque ele amava ela. Amém? Tem muitas coisas aqui que a gente poderia falar, mas... vamos lá. Vamos falar agora de Jesus.
falar de Jacó, né, que ele foi enganado, ele também enganou, né? Mas vamos lá. Jesus veio na terra e serviu. E nós precisamos fazer o mesmo. Queremos e falamos que queremos ser igual a Jesus. Mas na hora de fazer o que ele fez, fica difícil para nós. Não é? A gente fala tanto, eu quero ser como Jesus, eu quero ser parecido com Jesus. Mas na hora que pega no nosso calinho ou algo que a gente não quer mudar, aí a gente vem com aquela pequena desculpa. Ai, mas ninguém é perfeito. Não é? É bem assim. Na hora que a gente quer ser como Jesus, mas a gente não quer fazer o que Jesus fez. A gente não quer servir como Jesus serviu. A gente não quer servir como Jacó serviu. E com amor. Mesmo sendo enganado, trabalhou mais 7 anos para conseguir a sua esposa. Jesus, ele veio, ele sabia que ele ia morrer. Mesmo assim, ele serviu. Jesus, ele veio para servir. E às vezes a gente não quer servir. Às vezes, no final de um culto ou de um evento na igreja, a gente não consegue ficar até o final para limpar, ajudar ou servir o outro. Porque isso é servir. Servir não é tá na frente. O serviço é quando eu lavo o banheiro, quando eu fico no final, quando eu varro o chão. Porque eu estou servindo o meu irmão. Eu estou servindo a minha igreja, a minha comunidade. Amém? Jesus serviu os pobres, ensinou o evangelho, alimentou a multidão, lavou o pé dos discípulos, curou o enfermo e até fez morto reviver. Jesus, ele veio na terra para servir. Ele veio por amor. Ele veio por amor. Ele sabia o que ele veio fazer. E ele foi até o fim. E às vezes a gente fala, mas é Jesus. Tá, mas ele era homem. Ou não? A diferença, sabe qual é a diferença? De verdade, qual que é a diferença? É que ele tinha relacionamento, intimidade com o Pai. E às vezes a gente esquece disso. A gente quer ter relacionamento com o pastor, a gente quer ter relacionamento com pessoas, a gente quer ter relacionamento com qualquer outro tipo de coisa. Menos com Deus, porque é mais difícil. Porque o reino de Deus é diferente. É diferente. A gente ganha quando a gente perde. Quando você perde, é aí que você está ganhando. E é difícil a gente entender isso. O reino de Deus é isso. Ser igual a Jesus é isso. Ele sabia. Ele sabia. Mas a gente tem ensinamentos para isso. E a gente sabe. É que a gente não quer. Às vezes a gente não quer. É por isso que a gente perde tanto. Porque a gente é teimoso. Porque a gente quer as coisas do nosso jeito. Porque a gente sempre quer o melhor. E a gente esquece o que realmente importa. Amém? Jesus serviu a todos e cumpriu o que veio fazer. Jesus viveu o evangelho, fez aqui na terra, vamos supor, rico ou dormindo em grandes casas, esse tipo de coisa, que é o que a gente procura esse tipo de coisa, conforto, comer bem, uma vida estável, porque é isso que a gente procura. Jesus, ele fez isso. Jesus dormiu com pobres, Jesus andava com pobres, Jesus andava com multidões, e a gente quer ser igual a ele, mas a gente não quer fazer isso. A gente fala tanto de ir de missões, mas a gente não vai. Não basta falar. Não basta eu falar, eu quero. Não, eu tenho que fazer. Não basta eu querer. Eu preciso tomar uma decisão de ir e fazer. É isso que me foi ordenado.
Eu tenho que fazer a mais do que isso ainda. Só ir, o id ainda é pouco, porque isso já foi ordenado por Jesus. Eu tenho que fazer a mais. Eu tenho que ajudar, eu tenho que amar. Eu tenho que dar de mim, tirar de mim para dar para o outro. Eu tenho que cuidar de quem precisa. Mas isso é difícil para nós. Amém? Quero que você feche os seus olhos. Jesus serviu a todos. Ele serviu. E ele chegou até o fim do que era para ele fazer. E eu quero fazer algumas perguntas para você nesse momento, que você está aí com seus olhos fechados. Não precisa responder para mim, não. Responde para você mesmo. Porque eu já fiz elas para mim. E eu tenho as minhas respostas. Nós estamos cumprindo o nosso papel aqui? E aí? Jesus cumpriu o dele. Nós estamos cumprindo o nosso? Será que é isso que Jesus quer de nós? Só vir aqui no culto? Não vai adiantar se a gente vier a semana inteira e a gente não pôr essas ferramentas em prática. Não adianta se a gente não cumprir o que a gente tem que fazer. Eu faço e faço além. Eu preciso fazer o que me é ordenado, além disso, para viver o milagre de Deus na minha vida. Estamos servindo aqui como Jesus serviu? E aí? Nós estamos servindo como Jesus serviu? Eu estou fazendo aquilo que Jesus fez? Nós estamos renunciando a nós mesmos como Jesus? Jesus renunciou quem ele era para cumprir o propósito de Deus. E nós? Você renuncia a quem você é? Ah, mas eu sou assim mesmo. Tá, você era assim. Agora você não pode ser mais assim. Porque você renuncia a você mesmo. O novo nascimento é quando a gente deixa para trás tudo que a gente era. E a gente começa a fazer algo novo. Algo que Deus quer que nós fazemos. Nós servimos além do que nos é pedido? Responde aí para você. Você serve além do que é pedido para você servir? Você está fazendo a mais do que te pediram? A sua recompensa, ela não é aqui. Se você está querendo servir, achando que a sua recompensa é aqui ou é de pessoas, você pode parar. Porque a sua recompensa, ela não é aqui. Você tem que fazer a mais por amor. Sirva pelo motivo certo, não por pessoas. Sirva porque Jesus fez e nós queremos fazer como Ele fez. Eu sirvo porque Jesus serviu e Ele chegou e Ele cumpriu o propósito dEle. E um dia eu quero olhar para o meu Pai e falar: eu cumpri. Eu fiz além do que foi me pedido. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou. Porque ele chegou onde que era o propósito dele. E nós?
Será que a gente está chegando no nosso propósito? Será que a gente está além de nós? A primeira milha é o que nós podemos fazer. A segunda, ela vai além de nós. A segunda milha é só com a ajuda de Deus. A segunda milha é só quando Ele estende a mão e nos ajuda. Nós tomamos a decisão, mas quem nos ajuda é Deus. Amém? Sirva por amor e gratidão, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Salvação e vida eterna. E é por isso que nós servimos. Amém? Glória a Deus. Vocês entenderam? Vamos ficar de pé. Vamos orar? A gente queria colocar um vídeo a respeito de servir e fazer além do que nos é pedido. A respeito de 2 trabalhadores de uma fazenda. O que o patrão pediu para um, acho que o pastor já até leu alguma coisa parecida aqui. Não sei se foi o pai, se foi algum outro. A respeito de servir, o que ele pediu para os 2, a mesma coisa, o que um e o outro fez. Um fez de uma maneira e o outro fez de outra. Um fez muito além do que foi pedido. E é por isso que ele conseguiu. Mas aí eu vou mandar no grupo. Por favor, assistam. Vale a pena. Vale a pena a gente entender. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada por essa palavra, Deus. Obrigada, Jesus, porque nós estamos aqui. Jesus, obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, por falar conosco, por nos amar, por nos alertar, Deus. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, você pode colocar a mão no seu coração? Espírito Santo de Deus, eu te peço, coloca mais em nosso coração. Jesus, que nós possamos, Jesus, andar a segunda milha. Que nós possamos alcançar o milagre. Jesus, que nós possamos fazer além do que nos é pedido, Deus. Coloca no nosso coração, Espírito Santo de Deus. Eu sei que depende de nós, mas coloca essa chama em nós. De fazer mais, 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 mais. De querer mais, Jesus. Nós estamos no primeiro dia do ano. Falta muitos outros dias, Deus. E vai depender de nós que esse ano seja diferente. Então eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor coloque essa chama em nós, que nós possamos servir com amor, que nós possamos começar o ano diferente. Que Jesus, que a milha de chegar até aqui hoje, que a segunda de terminar essa semana de primícias, Jesus, para que nós possamos ver o milagre. Jesus, o milagre nas pequenas coisas. Eu creio no teu milagre em coisas pequenas, Deus, não são só em coisas grandes, porque o Senhor tem me provado isso, Jesus. O Senhor tem me provado do teu milagre, Jesus. O Senhor tem provado o teu milagre em tudo que nós perdemos. O Senhor tem provado o teu milagre nas dificuldades. O Senhor tem provado do teu amor, Jesus, por nós. Então eu te peço, coloque em nosso coração o desejo de servir, Jesus, mas o desejo de servir da maneira correta, o desejo de servir da maneira certa, Jesus, por amor. Eu faço além do que me é pedido. Jesus, nós possamos vir essa semana, mas que nós possamos vir segunda-feira na escola de ministério, que nós possamos ir na terça na célula, que nós possamos vir quinta na oração, na sexta nas redes, Jesus, domingo e sábado nos cultos. É isso que é a segunda milha, Deus. Não é só no culto de domingo, eu preciso aprender
mais de Ti, nós precisamos aprender mais de Ti. Jesus, nós desafiamos, Deus, a nós mesmos para poder entrar na segunda milha e caminhar, Jesus, e vencer a segunda milha, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que eu consiga entrar, Jesus, na segunda milha, fazendo toda a diferença no meu trabalho, que eu consiga entrar na segunda milha, fazendo a diferença na minha escola, que eu consiga entrar na segunda milha, fazendo a diferença dentro da minha casa. Aleluias. Só fazer a coisa certa, só viver uma coisa certa. Eu vou na igreja, eu faço certo. Não é somente isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer mais de nós. O Senhor quer muito mais de nós. O Senhor quer intimidade. Jesus, o Senhor quer o nosso coração totalmente entregue a Ti. Oh Deus, nós te entregamos o nosso coração a Ti. Tu és o primeiro, Jesus, na nossa vida. Tu és o primeiro, Jesus. Jesus, que nós servimos esse ano com todo o amor. Que nós servimos, Jesus, esse ano, Jesus, porque nós Te amamos. Nós engrandecemos o Teu nome pela salvação que o Senhor já tem, Jesus, nos dado. E pela vida eterna, Jesus, o Senhor já fez. Já foi nos dado, Deus. Agora só depende de nós alcançar, Deus. Então seja conosco e nos ajude em cada momento. Em cada momento, em cada momento, em cada momento. Quero pedir para você, se você quiser vir aqui na frente. Se você tem o desejo de servir, fazer mais, mas às vezes é difícil da gente conseguir, eu me coloco aqui. Porque às vezes a gente até quer fazer mais, a gente até quer renunciar, fazer mais, mas às vezes a gente não consegue, às vezes é difícil. Então que você venha